Egito, uma terra conhecida por sua hospitalidade, foi o primeiro país a dar as boas-vindas à família sagrada depois de sua partida de Bethlehem nos tempos de Herod, o rei tirano de Judeia. O Egito é também um dos primeiros países no qual a luz da cristandade brilhou. O Cairo copta é o coração da comunidade copta no Egito, um céu de tranquilidade e paz e rico em história. A palavra copta foi utilizada originalmente em árabe clássico para referir-se aos egípcios em geral. Hoje em dia, refere-se a um cristão nativo do Egito. Arqueologistas alegam que havia um pequeno povoado ao lado do Nilo neste local desde o século VI a.C. O imperador romano Trajano, em 98 d.C., estabeleceu uma fortaleza nas redondezas do Cairo copta, que ficou conhecida como a Babilônia no Egito. A Fortaleza de Babilônia. A fortificação de Babilônia. O nome Babilônia foi provavelmente originado do romano Per-Hap-Enon ou do deus do Nilo Enlil, um nome faraônico para o que foi o antigo Porto de On, localizado na antiga Heliópolis. Escavações ao redor da torre e ao sul revelam parte do antigo cais, vários metros abaixo do nível da rua. Isto é o que restou das torres da fortificação de Babilônia, ainda muito bem preservadas. A fortaleza possuía uma muralha de 2,5 metros de largura e 20 metros de altura. A torre ao sul. Os métodos romanos de construção usavam um padrão de 5 blocos de pedras calcárias com 3 blocos de tijolos vermelhos. A entrada por baixo da igreja suspensa. Quando os árabes chegaram no ano de 642, eles expandiram a área e os coptas aproveitaram-se da situação, construindo uma igreja com 2 torres altas na fortaleza, nomeando-a a Igreja Suspensa da Virgem. A Igreja Suspensa é também conhecida como Al-Mu'allaka. É chamada de Igreja Suspensa porque foi construída no portão ao sul da fortaleza romana. Toras de palmeiras e camadas de pedras foram erguidas sobre as ruínas da fortaleza romana para serem usadas como base. Al-Mu'allaka tem sido palco de eleições importantes e cerimônias religiosas. O Cairo Antigo era também onde o patriarca de Alexandria vinha para encontrar-se com os governadores árabes e discutir o estado das igrejas nesta região, também conhecida como a região da Babilônia. A entrada da igreja suspensa, vista da rua. O pátio. O pátio. Degraus íngremes conduzem do pátio a uma fachada do século XIX com torres de sinos gêmeas ao alto. A ala central é dividida em 4 corredores. Possuía originalmente 5, com o púlpito. Há 3 capelas fechadas com telas antigas entalhadas. Há 3 capelas fechadas com telas antigas entalhadas. A capela central, ou santuário, foi dedicado à Virgem. A capela à esquerda foi dedicada a São Jorge. E a capela à direita, dedicada a João Batista. A tela de madeira é uma obra de arte única e ricamente decorada com figuras geométricas e cruzes feitas de ébano e marfim. Uma parte da tela de madeira. A igreja suspensa é uma igreja única e tem um teto de madeira no formato da Arca de Noé.
O púlpito refinado da igreja é utilizado apenas no Domingo de Ramos. Foram erguidos 13 belos pilares que representam Cristo e os seus discípulos. Um dos pilares, mais escuro que os outros, dizem que simboliza Judas. Do século VII ao século XIII, a igreja suspensa serviu de residência para o patriarca copta. O Museu Copta foi fundado em 1910 por Marcos Pacha Semica. A igreja e o mosteiro de São Jorge. O local é um mosteiro grego ortodoxo e ao mesmo tempo a igreja de São Jorge. São Jorge é um dos santos cristãos mais populares da região. São Jorge foi um recruta palestino no exército romano. Foi executado em 303 d.C. por resistir a um decreto do imperador Diocleciano proibindo a prática do cristianismo. Esta igreja é do ano 1909. A entrada da igreja. A cúpula maior da igreja com o desenho de Cristo. O interior da igreja foi uma vez consumido pelo fogo, mas os vitrais permaneceram brilhantes e coloridos. O mosteiro de São Jorge encontra-se fechado para visitantes. As escadas que conduzem à igreja copta de Abucerga. A caminho da igreja copta de Abucerga. A igreja de Abucerga foi fundada no século IV d.C. e reconstruída no século X e XI. A igreja representa o tipo básico da basílica egípcia bizantina do início dos tempos, modelo ainda amplamente utilizado pelos coptas. Ela possui uma ala central, corredores com vigas expostas acima da ala, um transepto e galerias. As paredes laterais da ala central consistem de 2 corredores de colunas, um sobre o outro, com arcos entre eles. No lado direito da igreja, um santuário é separado do corredor da congregação por uma impressionante tela de madeira, magnificamente decorada com ébano e marfim. A parte mais antiga deste santuário remete ao século XIII. Dizem que a Virgem e a criança encontraram refúgio neste local durante um mês, durante a sua passagem pelo Egito. A Sinagoga de Ben Ezra. Esta é a sinagoga mais antiga do Egito. A Sinagoga de Ben Ezra era originalmente uma igreja no século IV. Entretanto, precisou ser vendida para pagar as taxas anuais impostas à igreja pelo governo de 872 d.C. A sinagoga foi nomeada Abraham ben Ezra, o comprador da igreja, por uma soma de 20.000 dinars. A sinagoga tornou-se famosa por sua Genizá, um arquivo com mais de 25.000 manuscritos judeus antigos, constituídos de milhares de manuscritos raros. A sinagoga tornou-se famosa por sua Geniza,
um arquivo com mais de 25.000 manuscritos judeus antigos, constituídos de milhares de manuscritos raros.